Oi pessoal, eu sou o professor Fernando Santana e nesse vídeo vamos trabalhar os tipos de imagem e posteriormente o CorelDRAW. Tipos de imagens. Existem dois tipos de imagens, bitmaps ou vetoriais. O tipo de arquivo de imagem é definido conforme o armazenamento desta, isto é, definido conforme a extensão em que será salva a imagem. Neste módulo, veremos os formatos GIF, JPG e BMP. Imagens bitmaps. As imagens obtidas por fotografia digital ou escaneadas são bitmap, ou seja, mapeadas por bits. Quer dizer que a imagem está organizada em uma série de linhas e colunas formadas por pontos conhecidos como pixels. Os pontos são distribuídos em X pixels de altura, Y pixels de largura e Z pixels de profundidade. Na figura é mostrado como os pixels de uma imagem bitmap são organizados no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Profundidade. Profundidade é a quantidade de cores por pixel, ou seja, é o número de cores que uma imagem é capaz de reproduzir, sendo medidas em bits. Assim, uma imagem de apenas 2 bits exibe apenas duas cores, preto e branco. Quanto maior a quantidade de bits de uma imagem por pixel, maior será a quantidade de cores exibida pela imagem. Neste quadro é exibido o número de cores por bits de imagem, de acordo com a profundidade. Na primeira coluna, nós temos a profundidade da cor, na segunda, o número de cores, na terceira, bits da imagem. Podemos observar que em uma profundidade 1, nós teríamos apenas duas cores e 21 bits de imagem. Uma profundidade 2, nós já teríamos 4 cores e 22 bits de imagem, e assim por diante, até chegar ao número de 32, uma profundidade de 32, 24 bits, canal alfa, com 16.777.216 cores. Resolução. Resolução está diretamente ligado à qualidade da imagem. Mas o que é resolução? Resolução da imagem é proporcional à quantidade de pixels contidas em uma polegada quadrada. Normalmente, a resolução é medida em dpi, dots per inch, ou pontos por polegada. Quanto maior a resolução da imagem e sua qualidade, consequentemente, maior será o tamanho deste arquivo. Neste exemplo, podemos observar como a resolução é importante na qualidade da imagem. No primeiro quadro, de cima da esquerda para a direita, podemos observar que a resolução da imagem é de 175 pixels de largura por 163 de altura. A qualidade é muito boa. No segundo, nós temos 109 de largura por 102 de altura. A qualidade está diminuindo. No terceiro, nós temos 73 de largura e 68 de altura. E por fim, o último, 36 de largura por 34 de altura. Podemos observar que a diferença entre a qualidade da imagem do primeiro quadro para o último é muito diferente. Imagens vetoriais. Imagens vetoriais ou ilustrações vetoriais são construídas por intermédio de cálculos matemáticos, denominados vetores. As imagens vetoriais podem ser redimensionadas em qualquer escala, sem perder a qualidade, independentemente de serem impressas ou estarem sendo vistas em monitores. Elas também ocupam um espaço bem menor do que as imagens em bitmap. Ainda sobre imagens vetoriais, elas são compostas por elementos sobrepostos e independentes um do outro, o que permite sua edição. Porém, as imagens não possuem qualidade fotográfica.
Na web, essas imagens são muito utilizadas na construção de elementos gráficos e botões. Para utilizarmos essas imagens vetoriais na web, é necessário convertê-las para bitmap, o que pode ser feito no mesmo software utilizado para a criação da imagem. Podemos observar nesse exemplo uma imagem vetorial. Observamos que os desenhos são muito bem feitos, mas não existe qualidade fotográfica nessa imagem. Vamos estudar agora as extensões de imagens a serem trabalhadas na internet. O tipo GIF, CompServe Graphics Interchange Format, formato muito utilizado no ambiente da internet. Tem como formato padrão o uso de 256 cores, que correspondem a 8 bits. Além disso, suas combinações simulam outras cores. Tem a vantagem de não perder qualidade quando alterado o seu tamanho original e ocupa pouco espaço no computador. Por isso, é considerado perfeito para o desenvolvimento de páginas para a internet. O GIF pode ser utilizado para a criação de imagens animadas. Porém, GIFs animados são mais pesados e por isso levam mais tempo para serem carregados pelo navegador. BMP, bitmap, é uma imagem bitmap sem compressão da informação, o que a torna grande para ser utilizada na web. É um formato comum, o qual todos os programas gráficos conseguem abrir e ler. JPG ou JPEG, Joint Photographic Experts Group. O JPEG é muito utilizado em máquinas fotográficas e em trabalhos para o ambiente da internet. Porém, ao ter o seu tamanho alterado, perde qualidade. Trabalha com 24 bits, o que corresponde a milhões de cores, o que o torna um excelente formato para imagens fotográficas. Geralmente são arquivos pequenos, sendo possível ter um formato menor em que o formato GIF. Esses são os principais tipos de imagens utilizados na web. No quadro a seguir é possível ver seus formatos e suas principais características, vantagens e desvantagens. No quadro a seguir é exibido características, vantagens e desvantagens dos formatos exibidos anteriormente. O formato GIF tem como principal vantagem a compressão sem perda de informação, e desvantagem é que ele só permite um armazenamento máximo de 256 cores. O formato BMP tem a vantagem de não ter perda de informação, mas tem a desvantagem de os ficheiros serem muito grandes. Caso a imagem tenha 16 milhões de cores, cada pixel ocupa sempre 24 bits. Já o formato JPG armazena sempre informações referentes a 16 milhões de cores, o que é uma vantagem desse formato. E o algoritmo de compressão tem perda de informação, o que é uma desvantagem deste formato. CorelDRAW é um programa de desenho vetorial bidimensional para design gráfico, desenvolvido pela Corel Corporation no Canadá. É um aplicativo de ilustração vetorial e layout de página que possibilita a criação e a manipulação de vários produtos como desenhos artísticos, publicitários, logotipos, capas de revistas, livros, capas de CD, imagens de objetos para aplicação nas páginas de internet, como botões, ícones, animações gráficas, etc., além de confecção de cartazes. Segundo Oliveiro, 2001, o CorelDRAW é um software que permite a criação de gráficos vetoriais compactos para o web. Dentre outras funcionalidades,
podemos reduzir o tamanho final de um arquivo para download mais rápido de páginas da web, através do uso de filtros JPG, GIF e PNG. Ao ser executado, o Corel apresenta a tela da figura a seguir, que permite que você escolha abrir novo desenho, abrir os últimos arquivos editados, abrir arquivo salvo em disco, abrir template, ou seja, modelo pré-definido, abrir tutorial e ver atualizações dessa versão do software em relação à anterior. Esta é a tela de abertura do Corel. Nos nossos primeiros exemplos, escolheremos sempre a opção Novo, o que nos levará à tela principal do CorelDRAW. As figuras a seguir mostram, respectivamente, a tela do ambiente de trabalho com a página para a criação de um novo arquivo ou com arquivo já criado. Como você vai poder notar, o ambiente de trabalho do Corel é composto por diversas janelas, cada uma com sua função específica. Caixa de ferramentas. Do lado esquerdo da tela é possível ver a caixa de ferramentas. Lá você encontra as ferramentas necessárias para a edição e vetorização de imagens. É importante conhecermos uma a uma, pois este é o conjunto de ferramentas mais importante do CorelDRAW. Com elas, podemos modificar, criar e preencher desenhos. Na caixa de ferramentas, você pode notar que algumas ferramentas têm uma pequena seta em sua parte inferior. Ao clicarmos ali, é possível vermos o menu desdobrável. Ferramentas que possuem funções relacionadas ou interligadas à ferramenta que está visível. Como exemplo, podemos citar a ferramenta Editar Forma. Quando acessamos o menu, encontramos a ferramenta Forma, a ferramenta Pincel Borrar, a ferramenta Pincel Áspero e Transformação. Bem, pessoal, por aqui encerramos essa videoaula. Não deixe de assistir às videoaulas com a apresentação do CorelDRAW e com o exemplo de utilização da ferramenta. Bons estudos!